2 Coríntios, capítulo 4, a partir do versículo 16, a gente vai ler aqui até o versículo de número 18. E vai dizer assim a palavra de Deus. Por isso, não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Deus, continua a nos abençoar nessa noite. Obrigado a Deus, desde já, por todos os momentos já vivenciados, ó Pai, até aqui. Obrigado pela Tua bondade, ó Deus, sobre as nossas vidas. Pelo Teu cuidado, ó Deus, inclusive de trazer homens e mulheres, adultos e jovens, crianças, para estarmos aqui nessa noite juntos, cultuando ao Senhor. Pedimos a Tua ajuda também mais esse momento importante da noite, que o Senhor possa falar mais uma vez aos nossos corações, para que nós venhamos, ó Deus, continuar firmes nessa jornada. Ou aqueles, ó Deus, que porventura o Senhor irá alcançar nessa noite, já possam entender, ó Deus, ou começar a entender a grande importância de perseverarmos até o grande dia, ou até o findar das nossas vidas. É isso que nós precisamos, ó Deus, a partir do momento em que nós te conhecemos. Permanecer firmes, constantes. E isso é obra tua. Isso depende, ó Deus, primariamente do Senhor, ó Pai. Nos abençoa. Em nome de Jesus. Amém. A gente, como foi dito no último domingo, nós iremos trabalhar durante esse mês de janeiro, compartilhar aqui aos domingos, alguns conselhos para que nós venhamos durante a nossa jornada, a nossa peregrinação, a nossa caminhada de fé, permanecer firmes, permanecer constantes, porque você vai concordar comigo. Quando nós conhecemos ao Senhor, quando nós somos alcançados por Deus, um momento pontual nas nossas vidas, quando Ele alcança os nossos corações, quando Ele nos faz enxergar a nossa condição espiritualmente de forma miserável, quando Ele nos faz olhar para essa realidade e nos volta para Ele, ou nos faz enxergar a sua obra, nos faz enxergar quem Ele é, Senhor e Salvador, não é regra, mas geralmente a gente se alegra. Geralmente as nossas vidas acabam melhorando, a nossa perspectiva de vida, os nossos pensamentos, a nossa mente, tudo acaba já de imediato mudando, né? Uma alegria constante, um desejo de estar em momentos como esses, um desejo de ouvir louvores, de ouvir pregação, de conhecer mais o Senhor. Geralmente é assim. Só que terá toda uma jornada pela frente. Porque ninguém quer morrer logo. A gente quer viver um pouquinho mais, a gente quer viver mais experiências com o Senhor, a gente quer servi-lo, e aí leva-se um tempo até o dia da nossa morte, ou quando o Senhor voltar, que aí é quando realmente tudo se finda. Mas nesse período aí, haverá os desafios. Nesse período aí, nós seremos, de um certo modo, afligidos uma vez ou outra, e essa é aquela promessa que eu sei que a gente não costuma ou não ouve com tanta alegria, mas essa é a promessa do que se espera para todo aquele que confessa ao Senhor. Não é só alegria, são dificuldades que virão. E muitas das vezes essas dificuldades podem nos derrubar, podem nos fazer balançar, podem nos fazer sucumbir. Só que o que se espera de todo o cristão é permanecer firme.
E a gente precisa estar sempre ciente dessa realidade. Talvez é nesse momento onde muitos, em um certo sentido, invejam ali a situação do ladrão da cruz. Não a vida dele, né, pregressa, mas a forma como se deu a sua conversão e logo de imediato a morte, se encontrando com o Senhor. Ele reconheceu a Cristo ali, nos últimos minutos ou segundos da sua vida, e logo ele foi para o céu. Algumas pessoas, de um certo modo, acabam invejando isso, né? Eu queria que fosse assim, seria legal se fosse assim, mas nós sabemos que não é, porque haverá aí toda uma jornada. E aí espera-se que nós venhamos a ficar e a permanecer firmes em toda ela. E aí durante esses domingos do mês de janeiro, nós queremos trazer aqui alguns conselhos. Como eu posso permanecer firme na caminhada? Como eu posso confessar ao Senhor, reconhecer a Cristo e não voltar atrás, e não olhar para trás? Eu quero poder, aproveitando o tempo que eu possuo aqui, compartilhar pelo menos mais 3 conselhos. Compartilhando aqui 3 tópicos bem interessantes que poderão servir e ser bem útil para que eu e você venhamos a permanecer fiéis na caminhada. Pessoas que já confessaram a Cristo, ou você que nessa noite já tem começado a considerar isso, por estar ouvindo a palavra, por estar sendo evangelizado, por estar começando a abrir os olhos para algo que você não abria anteriormente. Você também que pretende tomar uma decisão de servir ao Senhor, eu quero nessa noite poder trazer aqui alguns conselhos para que você, durante a sua jornada, permaneça firme, permaneça inabalável no Senhor. O primeiro ponto que eu quero compartilhar com vocês nessa noite é que, para permanecermos firmes no Senhor, para permanecermos inabaláveis no Senhor, nós precisamos dar atenção, acreditar de todo o coração acerca da promessa que se cumpriu. E quando eu falar promessa que se cumpriu, eu quero falar especialmente da vinda de Cristo Jesus. A própria mensagem do Evangelho, o Evangelho de Deus, que a princípio nos alcança. Para que nós venhamos a permanecer firmes, nós precisamos começar a focar ainda mais acerca dessa mensagem, acerca de Jesus Cristo, acerca do nosso Salvador. Nós precisamos conhecer. E isso aqui abrange a todos nós. Não somente aqueles que irão dar os primeiros passos, mas aqueles que já estão na jornada. Aquela ideia de que nós precisamos constantemente estar pregando o Evangelho para nós mesmos. Lembrando de quem nos salvou. Lembrando da pessoa de Jesus Cristo. Lembrando que Ele é o nosso Salvador e tudo o que Ele fez para que isso se tornasse possível. Lembrando que Ele é Deus, lembrando que Ele é o nosso Senhor. Lembrando que Ele nos deu conselhos preciosos e viveu uma vida perfeita, servindo de exemplo. Nós começarmos a olhar mais para isso, irá nos ajudar a permanecer firmes nessa jornada. Quando eu falo do cumprimento da promessa, eu quero falar justamente de Jesus Cristo. Eu quero falar justamente dessa nova dispensação que nós vivemos, em especial nós, eu e você que aqui estamos, aquilo que é chamado de uma nova aliança, inaugurada por Cristo, por Jesus Cristo, e firmada em nossos corações pelo seu Espírito Santo. Nós precisamos considerar isso, nós precisamos pensar mais sobre isso. Precisamos estar convictos dessa verdade. Se você olhar aí em 2 Coríntios, no capítulo de número 3, e no versículo de número 6, nós encontramos uma espécie de chamada para nós, em especial para nós que aqui estamos. Quando Paulo vai falar sobre a excelência da nova aliança, desse novo momento que nós vivemos a partir da encarnação de Jesus Cristo, da sua vida perfeita, até a sua morte lá na cruz e ressurreição. Dentre várias coisas, no versículo 6 ele fala, o qual
nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito. Porque a letra, ela mata, mas o Espírito vivifica. Esse versículo ele é muito importante para nós cristãos. E é até bom, né, aqui entre parênteses, chamar a atenção para sempre ter uma interpretação correta acerca dele mesmo. Esse é aquele versículo, não sei se você já ouviu algo semelhante, onde muitos vão apontar aqui que a letra, na verdade, está relacionada a estudar, a aprender mais sobre Deus, e o Espírito já aponta para a ideia de algo mais sobrenatural, místico e emocional. É tanto que muitos utilizam esse versículo para falar, olha, tome muito cuidado com essa ideia de estudar muito a palavra de Deus. É bom estudar a palavra de Deus, mas nem tanto. Não faça isso de forma excessiva, porque isso vai acabar matando você. A letra, ela mata. Procure questões mais espirituais. Procure se envolver mais com aquilo que é sobrenatural, porque isso sim traz vida. Eu já ouvi isso inúmeras vezes, talvez você já deva ter ouvido também. Mas o versículo 6 aqui não tem nada a ver com essa ideia. E nós sabemos que, na verdade, é um grande erro. Porque todo cristão precisa se aprofundar cada vez mais em conhecer ao Senhor, conhecer mais a Deus, buscar, sim, uma intimidade maior, buscar, sim, a vivenciar, ter afeições cada vez mais profundas com Deus, viver, sim, o sobrenatural, que nós podemos viver com o Senhor, mas não tem nada a ver com essa ideia de parar de estudar. A letra, ela aponta para uma espécie de sentença de morte. Já o Espírito, que é o que nós, de um certo modo, podemos vivenciar hoje de uma forma mais permanente, viver no Espírito, viver sobre o Espírito, ou guiado pelo Espírito, aponta para a vida. Muitos querem falar que a letra aqui, ela vai apontar para a antiga aliança, né, para o período da lei mosaica, os 10 mandamentos, os ritos, sacrifícios de animais. Eu acredito que até possa ter sim essa ligação, não é errado aqui. Provavelmente Paulo está realmente buscando fazer esse contraste daquilo que foi passageiro, temporário, na antiga aliança, em contraste com aquilo que agora será permanente, duradouro e eterno em Cristo. Há algo que, para os seres humanos de muitos anos atrás, não era tão claro assim. Já havia sido decretado por Deus, mas não era tão claro assim. E nós temos o privilégio de observar toda essa progressão da obra do Senhor sobre as nossas vidas. Desde lá do tempo da lei, dos mandamentos escritos na pedra, dos rituais que apontavam para a vinda de Cristo, dos animais que eram sacrificados para que nós viéssemos receber de um certo modo perdão, de tudo que foi importante naquele período e até agora, né, a vinda de Cristo, e agora a ideia de vivermos uma nova aliança onde a lei, e é utilizado esse discurso, a lei ela é agora fincada em nossos corações. Não é simplesmente algo externo. Não deve ser encarado somente como algo externo, mas é algo interno, que adentrou, que entrou em nossos corações, que mudou totalmente as nossas vidas. Que naquele período, os que se achegavam à lei, os que se achegavam ao mandamento, precisariam da ação do Espírito Santo para ir para além disso. Era importante que na antiga aliança, era importante que há muitos anos atrás, aqueles que se achegavam até a lei, se achegassem por obediência primariamente a Deus. Era importante para os indivíduos daquela época, tanto homens e mulheres, se achegassem a essa lei ou a esses mandamentos que foram primariamente escritos na pedra, se achegasse confiando em Deus, principalmente confiando na promessa que iria se cumprir e que nós sabemos que se cumpriu em Cristo Jesus. Porque se fosse somente a ideia de obedecer por obedecer, externamente falando, se fosse somente a ideia de mostrar para as pessoas que agora eu guardo as leis, mas fazendo isso com motivação totalmente errada, fazendo isso somente para
no nosso linguajar atual, né? Somente para aparecer, para mostrar para as pessoas que nós somos diferentes, em vão. Não faria sentido algum. Eu vejo alguns jovens aqui nessa noite e talvez uma aplicação mais direta é aquela mania, né, de nós quando éramos mais jovens, talvez para ser beneficiado pelo nosso pai, a gente obedecia ali às suas regras. Ele falava algo, nós, sim, papai, eu vou fazer, sim, mamãe, eu vou fazer, mamãe, eu estou aqui lhe obedecendo, tá? O que é que eu preciso fazer? Encher as garrafas, lavar as louças, esses os mandamentos aqui do nosso lar, mamãe? Arrumar o meu quarto, a minha cama está aqui, eu estou fazendo tudo direitinho. Mas aí quando fugia dos olhares dos seus pais, começava a fazer tudo errado. Eu passei por essa fase e eu tive dificuldade também em relação a isso. Porque o correto não é obedecer por obedecer os nossos pais, mas é sabendo, no caso, já se apegando aqui ao nosso ambiente, né, aqueles que são submissos à palavra de Deus, é obedecer aos nossos pais, sabendo que antes disso nós estamos obedecendo ao Senhor, que nos pede para honrarmos aos nossos pais. Quando isso acontece, quando isso é internalizado no nosso coração, quando nós conhecemos a palavra de Deus, o seu mandamento, isso é internalizado em nossos corações, nós somos obedientes ao nosso Pai, não somente na sua frente, mas aonde nós estivermos. Porque é apenas uma evidência daquilo que aconteceu e que deve acontecer dentro dos nossos corações. A letra aqui, ela pode sim ser apontada à ideia da antiga aliança, mas é como se Paulo quisesse trazer à nossa memória a ideia de algo externo. Na antiga aliança, a letra foi escrita ali na pedra. Os animais eram mortos ali, no altar, algo muito externo. Tinha, sim, a sua eficácia. A letra não matou todo mundo espiritualmente falando. O mau cumprimento dela, sim. Quando pessoas se achegavam a ela com a motivação incorreta, sim, matou. E ainda mata nos dias de hoje. Essa é uma realidade. Mas a lei, na verdade, teve e tem, principalmente se tratando ali dos 10 mandamentos, resumido a ideia de amar a Deus e ao nosso próximo, ainda está ativa até os dias de hoje. A lei não é ruim. Aqueles que guardam a lei de uma forma correta permanecerão firmes nessa jornada. Aqueles que guardaram a lei de uma forma correta na antiga aliança permaneceram firmes até o final das suas vidas. Aqueles que guardaram de uma forma incorreta, infelizmente, pereceram durante a jornada. Porque a lei, ela é boa. E ela continua sendo boa. Prova disso, Romanos capítulo 7, versículo 12. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 8. Paulo sempre falou que a lei ela é boa e santa. A lei apontava para Cristo, aponta para Cristo. A lei mostra a ideia de santidade, daquilo que deve ser feito. A lei ela se torna boa quando nós entramos em contato com ela e percebemos aquilo que devemos fazer. E se esforçando para fazer, nós glorificamos ao Senhor. E aí, quando eu tenho dificuldade, David, quando eu não consigo cumprir toda a lei, nós corremos para aquele que entregou essa lei, porque ela aponta para Cristo. A lei aponta para Cristo. E aí, quando ela realiza esse papel, quando nós chegamos de uma forma correta à lei de Deus, nós permaneceremos firmes na jornada. E nos dias atuais, se a gente for ser bem sincero, isso ganhou ainda mais cores. A promessa que se cumpriu, não somente em relação à vinda de Cristo, mas inclusive em relação a essa lei que é fincada nos corações daqueles que são alcançados pelo Senhor. E aí nós conseguiremos permanecer firmes quando isso tomar também as nossas vidas. Paulo, principalmente nesses versículos que nós estamos lendo aqui, a ideia de se abraçar a nova aliança não é para que você rejeite a antiga aliança, mas perceba a progressão do plano de salvação, se alegre ainda mais agora na vinda de Cristo, na sua vida, na sua encarnação, na sua vida, na sua morte, na sua ressurreição. Guarde os seus mandamentos, porque isso vai fazer com que eu e você
venhamos a permanecer firmes na caminhada. Se eu e você que estamos aqui nessa noite, do mais jovem aqui até o mais velho, se quiser ter uma vida firme e íntegra com o Senhor, você precisa olhar para esse cumprimento da promessa, para a maior bênção que o Senhor deu para mim e para você. Os seus mandamentos, a vinda do seu filho, a sua morte lá na cruz, isso será de uma utilidade maior. Hoje, eu e você, que aqui estamos, somos beneficiados. Somos abençoados, na verdade. Vivemos um momento bem bacana. Ainda possui, sim, as dificuldades, assim como o pessoal lá, alguns anos atrás, e até na Antiga Aliança tiveram, mas hoje, nós somos privilegiados. A obra de redenção, de salvação do Senhor ganhou mais cores. Hoje nós temos as Escrituras, nós não vimos com os nossos olhos o Cristo aqui andando no nosso meio. Mas as Escrituras apontam como isso aconteceu. E nós passamos a acreditar por conta do Espírito que nos deu vida, que abriu os nossos olhos e fez com que eu e você viéssemos a enxergar para essa realidade. É tanto que o apóstolo Paulo fala que essa nova dispensação, essa nova aliança possui inclusive uma glória maior do que a antiga aliança. Olha comigo aí, no capítulo 3, versículos 10 e 11, quando ele diz: porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado neste respeito, e já não resplandece, aquele falando da antiga aliança, diante da atual sobre excelência de glória, porque aquilo que era lá na antiga aliança, versículo 11, porque se o que se desvanecia teve a sua glória, se aquilo que era, em outras palavras, se aquilo que era passageiro, que se desvaneceu, teve a sua glória, muito mais glória tem agora o que é permanente. A antiga aliança, ela foi muito importante para aquele período. Ela teve a sua glória, ela teve a sua função. E eu e você que estamos aqui nessa noite somos beneficiados agora por esse momento permanente. Ao ponto de que não devemos mais olhar para os rudimentos, olhar para aquilo que foi passageiro, perceber que agora tudo mudou. Cristo veio, se entregou por nós, morreu lá na cruz, ressuscitou. Nós temos agora os mandamentos que nos ajudarão a permanecer firmes nessa jornada. Crer nisso, crer na nova aliança, crer em Jesus Cristo, crer no Evangelho, nos ajudará a permanecer firmes. É o que eu e você precisamos. Precisamos meditar cada vez mais no Evangelho. Precisamos atentar cada vez mais para essa realidade. Isso vai nos ajudar a permanecer firmes na fé. No versículo 12 aqui, ainda no capítulo 3, Paulo segue dizendo: tendo, pois, tal esperança, servirmos-nos de muita ousadia. Quando nós olhamos para o cumprimento da promessa, quando nós olhamos para o Evangelho do Senhor, nós recebemos agora uma esperança, nós iremos possuir agora uma esperança. E principalmente olhando para aquilo que é eterno. Quando nós não conhecíamos ao Senhor, e aqui eu me coloco também dentro desse exemplo, quando nós não conhecíamos ao Senhor, é bem verdade que nós vivíamos desesperançosos. Pelo menos eu lembro que quando eu não conhecia o Senhor, eu tinha o desejo de aproveitar tudo, os meus dias de vida, viver os meus prazeres, viver os meus desejos, porque para mim não teria eternidade. Eu precisaria aproveitar todo momento que eu viesse a viver aqui na terra, porque logo eu iria morrer e nada mais iria acontecer. Teria o fim, pronto. Não havia uma esperança de algo eterno, para algo além dessa vida. Só que quando nós ouvimos o Evangelho,
quando nós ouvimos acerca da palavra de Deus, quando nós ouvimos acerca dessa mensagem de salvação, espera-se que tudo mude. Quando nós ouvimos acerca da mensagem da nova aliança, espera-se nós venhamos agora ter uma esperança em nossos corações. Não somente de sermos libertos da condenação que também passa a fazer, que também vem à nossa mente, é também uma verdade quando nós conhecemos ao Senhor. Foi justamente o que eu falei aqui no início. O momento da nossa conversão é aquele momento onde nós olhamos para a nossa triste realidade. Que estávamos condenados. Só que aí, a mensagem do Evangelho não deve ficar somente nesse ponto ruim. É importante, é necessário, devemos falar sobre essa realidade, estarmos mortos espiritualmente falando, o que se espera é uma condenação eterna, mas não deve ficar somente aí. É importante que venha assim uma mensagem de esperança. E aí, isso, ao confessarmos a Cristo, nos manterá firmes na jornada. Porque nós olhamos para o cumprimento da promessa, nós olhamos para Cristo Jesus, nós olhamos para a sua mensagem e nós olhamos justamente para aquilo que Ele, por graça, nos entregou. Vida eterna. E nós olhamos para o perdão que nós alcançamos lá na cruz. E aí, ao saber da condenação, nós olhamos agora para Cristo. E uma esperança brota dentro do nosso coração para essa realidade. A gente sabe que agora existe uma eternidade com o Senhor. A gente sabe que nós temos jeito. Isso faz brotar uma esperança em nossos corações e isso nos traz ousadia para permanecermos firmes. E é assim que ele conclui aqui o versículo 12. Uma ousadia para permanecermos firmes com o Senhor. Não somente para permanecermos nós firmes com o Senhor, mas para agora falar sobre essa mensagem de esperança, para que outras pessoas se acheguem ao Senhor e permaneçam firmes juntamente conosco. Olhar para o Evangelho, olhar para o cumprimento da promessa, olhar para a vida de Cristo, nos dará esperança para permanecermos firmes e caminharmos com ousadia. Tudo que nós precisamos para permanecer firmes é ousadia. É conhecer a palavra de Deus, mas bem mais do que isso. Não é somente conhecer de uma forma intelectual, mas é ser impactado por essa palavra. É receber o próprio Espírito, que confirma essa palavra em nossos corações e nos dá poder, nos dá ousadia. E é bom ouvir sobre isso. É maravilhoso ouvir sobre isso. A ideia de que nós não estaremos sozinhos nessa jornada. Nós poderemos permanecer firmes nessa jornada porque o próprio Espírito do Senhor estará conosco. Na nova aliança, o próprio Espírito estará conosco. Nós estamos na aliança onde o Espírito possui essa evidência. O Espírito do Senhor caminhará conosco. Como nós observamos no versículo 6, ele nos vivifica. Principalmente naqueles momentos onde nós estamos quase morrendo, quase desistindo. Nós iremos permanecer firmes porque o Senhor, o Espírito de Deus, estará conosco. Essa é uma promessa do próprio Deus. Algo que nos manterá também firmes nessa jornada é que nós iremos ser santificados por esse mesmo Espírito, compartilhado aqui no versículo de número 6. Versículo 17 e 18 diz assim, do capítulo 3. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Nós podemos ter a certeza que permaneceremos firmes nessa jornada, porque o próprio Senhor nos aperfeiçoará durante ela.
Durante essa jornada nós iremos ser santificados pelo próprio Deus. Isso deve nos animar, isso deve nos alegrar. Não será simplesmente pela nossa força, não deve ser só um desejo de cumprir por cumprir. Espera-se que nós venhamos ter inclusive um prazer de cumprir os mandamentos. Nós iremos ter um prazer de cumprir os mandamentos de Deus. Você terá alegria em obedecer ao Senhor. Se nós tivermos contato somente com a letra, somente com aquilo que é externo, será difícil, sim. Será complicado, sim. Por muitas das vezes eu lutei com isso, achando que era só cumprir as coisas, achando que era só fazer tudo certinho. Eu lembro que nos dois primeiros anos da minha vida, no momento onde eu comecei a se achegar ao Senhor, eu achava que era só cumprir os mandamentos. E aí eu ficava ali 1 mês, 2 meses. Logo, na primeira investida, na primeira dificuldade, no primeiro convite, eu caía. Não havia firmeza na jornada. Não sei se vocês já passaram por isso. Nos primeiros anos ali, nos primeiros contatos com a fé. Aí eu voltava de novo. Não, que foi que eu fiz de errado? Acho que eu tenho que decorar bem direitinho ali, colocar na parede ali os 10 mandamentos, todos eles. Se esforçava, tentava cumprir, mas logo... Até um momento onde, de um certo modo, tudo mudou. Até um momento onde foi o próprio Espírito. E agora, óbvio, né, com as Escrituras, com aquilo que foi revelado, hoje eu entendo, o próprio Espírito fez com que essa lei internalizasse em meu coração. E aí já não havia mais, havia ainda assim as lutas, ainda permanecem as dificuldades, mas algo muda, começa a ser prazeroso servir ao Senhor. Começa a trazer uma alegria em nossos corações, inclusive cumprir os mandamentos de Deus. E aí você permanece firme, além das dificuldades. Porque agora não é mais algo somente externo, internalizou. O próprio Espírito colocou dentro dos nossos corações, ao ponto de que agora com alegria nós venhamos a obedecê-lo. E esse é um dos processos que acontece justamente na santificação. O Espírito Santo vem até nós, o Espírito Santo habita em nós, o Espírito Santo crava os mandamentos de Deus em nosso coração e começa de glória em glória, como nós observamos aqui no versículo 18, nos transformar à própria imagem, nos fazer mais semelhantes a Cristo. E isso nos manterá firmes. Nós precisamos ter essa convicção. Nós precisamos abraçar a mensagem do Evangelho e começar a pensar mais sobre ela. Isso será uma bênção para nós, e isso nos ajudará inclusive a proclamar essa mensagem a outras pessoas, para que outras pessoas venham a ser alcançadas. Nós não somente somos mudados por essa mensagem, mas nós somos chamados a proclamar com ousadia. Nós devemos proclamar acerca dessa mensagem. É um privilégio que eu e você recebemos. E vai ser interessante também, se eu pudesse aqui acrescentar nesse ponto aqui mais um conselho que nos ajuda a permanecermos fiéis na jornada, é servir ao Senhor. É ser um canal, é ser um instrumento para que outras pessoas sejam alcançadas por esse Deus. Isso nos motiva também a permanecermos firmes. Isso traz um senso de responsabilidade também. Nós podemos ser esses instrumentos nas mãos do Senhor. Então o primeiro ponto é crer com todo o coração acerca da mensagem do Evangelho, acerca da pessoa de Jesus Cristo. O penúltimo ponto aqui, para a gente já caminhar para o fim, se nós quisermos permanecer firmes nessa jornada, nós precisamos conhecer a fundo a palavra de Deus. A letra não mata, se for nessa linha ou nessa interpretação. Pelo contrário, se você tiver um contato com a lei, com a palavra de Deus, você será mais vivificado. Você continuará firme, porque você conhecerá não somente o Deus que lhe colocou dentro dessa jornada, que lhe chamou para essa caminhada, como também a sua vontade.
Como eu falei, vai ser sempre desafiador durante a nossa caminhada permanecer fiel. Inúmeras vezes nós somos inclinados a desistir, de um certo modo, cair, quando surge uma dificuldade, quando surge um problema, quando surge convites aqui desse mundo que ainda, de um certo modo, nos tenta. Muitas das vezes nós caímos nessa jornada por motivos diversos. Eu tinha os meus motivos, eu lembro, quando eu tinha dificuldade lá no início da jornada. Talvez você tenha uma dificuldade aí, algo que sempre lhe tenta, para que você não permaneça firme com o Senhor. Todos nós temos. Mas existe algo vital, que faz com que homens e mulheres, assim como eu e você, venhamos a cair, a afundar. É quando nós não conhecemos acerca da palavra de Deus. É quando nós não procuramos conhecer dia após dia o nosso Senhor, o nosso Salvador. Nós podemos vencer e lidar com os desafios da jornada a partir do momento em que passamos a conhecer mais sobre aquele que nos chamou. Sobre aquele que nos chamou. E sobre aquilo que ele direcionou, para que eu e você venhamos a abraçar os mandamentos. Quando nós passamos a se achegar mais à palavra de Deus, nós iremos, consequentemente a isso, conhecer mais sobre o nosso Deus. E não somente sobre o nosso Deus, a ideia de que Ele é santo, de que Ele é amoroso, de que Ele é imutável, de que Ele é perfeito, de que Ele é soberano, mas conhecer inclusive os seus mandamentos. Aquilo que Ele deseja para mim e para você. Esse é um dos motivos que nos manterá firmes aqui nessa jornada. Muitas das vezes a gente vai se passando-se os anos, a gente fala assim, cara, muitas pessoas se achegaram já, eu já conversei com alguns irmãos, e eu inclusive, a vez ou outra, compartilho também com outras pessoas. A gente fala assim, cara, porque que é complicado assim permanecer firme com Deus? Porque eu não consigo ter uma vida disciplinada? Porque eu não consigo glorificar ao meu Deus nessa jornada? Como eu falei, pode ser diversos N motivos aí, várias lutas que você pode passar aqui nessa jornada. Só que a gente for ser bem sincero, e é o que eu sempre compartilho, né, durante essas conversas, cara, você tem meditado na palavra de Deus? Você tem buscado conhecer mais sobre o Deus que você diz que serve? Você tem observado os mandamentos desse Deus? Você tem observado aquilo que Ele deseja para a sua vida? Aí, o passo seguinte é justamente a ideia da confissão, né? Cara, realmente não tem sido rotina na minha vida. Eu não tenho conseguido, assim, eu não consigo parar um pouquinho, fazer um estudo, fazer um devocional. Realmente tem sido muito, muito complicado. E nós sabemos que é justamente a ideia lá de prioridade. Eu lembro que no ano passado, eu compartilhei aqui nas quartas-feiras uma pequena porção, ali no início ali do Sermão do Monte, as bem-aventuranças ali no capítulo 5. Foi uma pequena porção. Os 12 versículos ali. Para falar sobre 8 características que nós seres humanos, ou melhor, que nós cristãos precisamos ter. E foi só um pouquinho. E eu lembro que a cada quarta-feira eu era grandemente abençoado. Eu falava assim, cara, eu preciso melhorar mais nessa ideia aqui de ser pobre de espírito. Eu preciso melhorar um pouquinho mais nessa ideia de ser manso. O que é preciso? Aí eu fazia lá o estudo, né? Começava a gastar tempo observando o que era ser manso. Eu preciso entender que eu vou ser perseguido. E isso não vai me derrubar. Quando isso acontecer, na verdade eu sou alguém bem-aventurado, porque bem-aventurado é aquele que é perseguido. E foram apenas 12 versículos ali. 8 bem-aventuranças que nós precisamos ter. E às vezes a gente não gasta tempo para ler 12 versículos. Não vai acabar com todos os nossos problemas. Mas quando a gente começa a se atentar mais para a palavra de Deus, nós podemos ser grandemente abençoados e
passar a ser munidos de conselhos vindo da própria palavra de Deus, para permanecermos firmes na jornada. A verdade é que muitas das vezes nós caímos durante a caminhada é porque nós não conhecemos ao Senhor. Nós não conhecemos verdadeiramente o nosso Deus. Nós não colocamos isso como prioridade. Nós não buscamos observar os seus mandamentos, a sua lei. Nós precisamos gastar mais tempo com isso. E lembra, o próprio Espírito nos dará prazer em cumpri-las. Se eu fui alcançado por Deus, se você foi alcançado por Deus, você terá prazer em cumpri-la. Você permanecerá firme nessa jornada, porque você não somente vai ter o desejo de conhecê-la, mas você vai ter a ajuda do próprio Espírito Santo para colocá-la em prática. E aí você poderá permanecer firmes. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus. É por isso que, mesmo diante das nossas limitações aqui na nossa igreja, a gente se esforça para compartilhar com fidelidade os escritos do Senhor. Porque a gente sabe que vai ser importante não somente para nós que aqui estamos a compartilhar, mas para a igreja de um modo geral. Vir à igreja não deve ser somente para se emocionar, isso é bom, se quebrantar na presença de Deus, ter afeições durante o culto, emoções, mas nós precisamos também gastar tempo em conhecer ao Senhor, que inclusive pode também nos fazer se emocionar. Quem nunca se quebrantou diante de uma palavra de Deus profunda ao seu coração? Nós sabemos dessa importância, é por isso que nós sempre se esforçamos para isso. Eu acho que agora nesse ponto aqui é a ideia de que, como ministro da palavra de Deus, nós precisamos ser fiéis nesse ministério. Porque a igreja só permanecerá firmes na jornada se a palavra de Deus for pregada. O apóstolo Paulo, ele tinha essa ideia em mente. No capítulo 4, por exemplo, no versículos 1 e 2, ele diz: pelo que tendo este ministério, ministério da palavra, do ensino, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia e nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nós recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação ou pela exposição da verdade. Se a gente voltar no capítulo 2, o versículo 17, ele diz: porque nós não estamos como tantos outros mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo, é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte de Deus. Paulo sabia que não poderia jamais negociar o ministério da palavra, da pregação, porque a palavra de Deus é os ensinos que saem da palavra de Deus que nos manterá firmes nessa jornada. Nós precisamos entender isso. Essa é a nossa responsabilidade. Agora falando diretamente a nós que pregamos a palavra de Deus, ou você que deseja também compartilhar a palavra de Deus, não somente em um púlpito, mas em qualquer conversa. Você precisa conhecer a palavra de Deus. Em 2 Timóteo, capítulo 2,15, resumindo ali, espera-se que todo homem venha a ser um homem da palavra, aprovado, conhecedor da palavra. Todo homem e mulher precisa conhecer a palavra de Deus, manejar bem. É para o ministro lá, realmente. Paulo falando ali para Timóteo, primariamente é para o ministro ali, para o pastor daquela igreja. Mas toda a igreja deveria também imitar aquele pastor e também buscar conhecer a palavra de Deus. Uma aplicação mais geral para todos nós devemos conhecer a palavra de Deus porque ela é essencial. Se nós quisermos permanecer firmes na jornada, nós precisamos conhecer a palavra de Deus porque ela é essencial. 2 Timóteo, no capítulo de número 3,
versículo 16 e 17 diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Se nós quisermos permanecer firmes, nós precisamos conhecer a palavra de Deus, que é útil. Se nós quisermos permanecer firmes, nós precisamos do ensino da palavra de Deus. Nós precisamos ser repreendidos durante a jornada. Nós precisamos ser corrigidos, educados na palavra de Deus, conhecer mais sobre ela. É isso que nos manterá firmes. Se nós negligenciarmos a palavra de Deus, se nós negligenciarmos o ensino do Senhor, nós seremos presas fáceis das dificuldades durante a jornada. Quando ele conclui aqui a ideia de que o propósito de conhecer a palavra de Deus é que todo homem aqui, homem e mulher, seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra, a ideia de que ao ser aperfeiçoado e habilitado é a evidência de que ele irá permanecer firme, de que ele ou ela irá permanecer firme. Nós quisermos permanecer firmes, nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Se nós não gastarmos tempo conhecendo a palavra de Deus, esse livro, nós iremos ter enormes dificuldades nessa jornada. É chato, é complicado, é difícil, é impossível. Não será. Na verdade, você terá desafios, mas lembra, o Espírito do Senhor estará em você e lhe trará inclusive alegria e motivação para se disciplinar nessa jornada de conhecer ao Senhor para permanecer firmes. Por último, e não menos importante, algo que manterá eu e você firme nessa jornada é perceber os benefícios do sofrimento. Passar por sofrimento, passar por dificuldades, pode nos manter ainda mais firmes com o Senhor. Eu sei que pode ter o efeito contrário, né? Como a gente falou aqui anteriormente. Mas se você, como a gente observou no primeiro ponto, se você passa a considerar mais acerca do Evangelho, acerca da mensagem do Senhor, se você começa a entender mais sobre a palavra de Deus, quando você se deparar com o sofrimento, no sofrimento, nós seremos aperfeiçoados para se manter firme na jornada. Quando nós conhecemos a palavra de Deus, no sofrimento, nós iremos chorar, nós iremos se angustiar, mas nós também iremos se alegrar, porque é no sofrimento que Deus vai nos firmar ainda mais nessa jornada. É incrível como o sofrimento ele nos molda. É incrível como o sofrimento ele nos forja. Eu sei que nós somos provados diante do sofrimento, mas a ideia é que nós seremos provados no sofrimento para sermos aprovados diante de Deus. Diante da luta, diante da dificuldade, diante da perca de um ente querido, diante de uma perseguição, diante de uma doença, diante de um desengano, de uma desilusão, diante de tantas dificuldades que nós passamos nessa vida, pode ser uma preciosa oportunidade para se firmar ainda mais com o Senhor. Diante do sofrimento, nós poderemos correr para os braços de Deus. Eu sei que nós sempre buscamos o sucesso, né? Quem é que não busca? Quem é que não busca ser bem-sucedido? Mas geralmente o sucesso não é regra, tá? Mas geralmente o sucesso, ele sempre começa a alimentar dentro de nós um sentimento de independência, de autossuficiência. Geralmente é no sucesso, não é regra, mas geralmente é no sucesso que as pessoas se afastam de Deus. Geralmente é o sucesso que tira alguém que estava firme com o Senhor e derruba. Geralmente é a prosperidade que faz com que muitos abandonem ao Senhor. Geralmente é quando tudo está bem que o ser humano, homem e mulher, mais se distancia de Deus. Mas no sofrimento, pode ser o momento em que você mais
se aproximará do Senhor. Não é ruim ser bem-sucedido. Só é importante ter sabedoria. Só é importante, inclusive, conhecer a palavra de Deus, que foi o ponto anterior. Para que você não seja tomado pela ganância, pelo sentimento de dependência, mas diante do sucesso, glorificar ao Senhor e se alegrar. Mas no sofrimento, você pode se aproximar ainda mais do Senhor. A Bíblia está cheia de versículos que falam não nega, como eu falei, não nega as lágrimas, não nega a dor, mas a Bíblia é cheia de versículos que fala que no sofrimento é que nós seremos aperfeiçoados. A Bíblia nos ensina que no sofrimento nós devemos agradecer a Deus. Eu sei que parece loucura, mas ela fala sobre isso. Se alegrem quando vocês passarem por dificuldades. Se alegrem quando vocês vierem a sofrer. Porque Deus irá moldar, aperfeiçoar vocês. Sendo moldado e sendo aperfeiçoado, nós iremos permanecer firmes. É por isso que diante do sofrimento nós precisamos ter em mente as palavras do apóstolo Paulo. Ainda na mesma carta aqui. 2 Coríntios, capítulo 4. E o versículo de número 2. Versículo de número 8, 4, 8 e ao 9, ele diz assim: Em tudo nós somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. O interessante dessa carta, de tantas outras escritas pelo apóstolo Paulo, é que ele é alguém que possui realmente autoridade para falar sobre isso, de que nós devemos permanecer firmes mesmo diante dos sofrimentos. O apóstolo Paulo é um maior exemplo de alguém que sofreu servindo ao Senhor, de alguém que passou por enorme dificuldade servindo ao Senhor. Eu não tenho tempo, mas 2 Coríntios aqui, por exemplo, se você for passar por cada capítulo até o final, acho que você vai chorar, se você realmente adentrar no texto e perceber por tudo que o apóstolo Paulo passou. Ao ponto de quase morrer, de quase perder a sua vida. Calúnias, perseguição, sofrendo no próprio corpo, literalmente falando, apanhando, levando chicotadas e tantas outras coisas, servindo ao Senhor, mas mesmo diante do sofrimento, ele permaneceu firme. Ele era alguém que tinha uma esperança de algo para além dessa vida. O foco dele não estava, ele sentia sim as questões do tempo presente, ele sentia, mas os seus olhos estavam para além daquilo que ele estava vivendo agora, nesse exato momento. Paulo enfrentou dificuldades, mas nenhuma delas o destruiu. Ele permaneceu firme, certo que os dias difíceis, Deus o manteria. Nós precisamos crer que Ele nos manterá firmes também. Diante das dificuldades, diante dos problemas dessa vida, seja qual for ele, a gente precisa lembrar daquilo que está escrito lá no capítulo 12, a partir do versículo 9, quando o mesmo apóstolo Paulo diz, o próprio Deus diz para o apóstolo Paulo falando, então ele me disse, Paulo tem um espinho na carne, uma dificuldade, um problema, e ele escuta a palavra do próprio Deus. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, irei me gloriar nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. É nas fraquezas que nós poderemos ter a graça de receber poder do próprio Senhor para permanecer firme. Versículo 10. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque é quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Paulo entendeu a promessa de Deus. Paulo entendeu o que é caminhar com o Senhor.
Isso pode ser estranho para muitos, mas para nós que começamos a conhecer a palavra de Deus, nós sabemos que é verdade o que esse homem falou, de ter prazer nas dificuldades, de encontrar prazer nas lutas, de encontrar prazer nas angústias, nos momentos de dores. Ele encontrava prazer, porque ele sabia que era justamente nesse momento, onde ele ia, fisicamente falando, talvez se encontrar com alguém fraco, é que ele seria forte no Senhor. Era no sofrimento, era na dificuldade, seja ela qual for, que o sentimento de dependência, de insuficiência, aflora cada vez mais dentro de nós. É diante do sofrimento, é diante da dificuldade, que nós correremos para os braços do Senhor. E quem tomar essa atitude, quem começar a perceber isso, permanecerá firme na jornada. Não pela nossa própria força, não porque eu sou mais inteligente do que fulano, do que ciclano, mas é porque o Espírito Santo de Deus habita em nós. Nos faz conhecer a sua palavra, nos faz conhecer quem era o nosso Deus, muda a nossa mente, muda o nosso coração, muda a nossa vida por completo. E nos faz permanecer firmes com o Senhor. Devemos tirar o foco somente da dor. Nós iremos senti-las, claro. Mas o foco não deve ser somente a dor, mas o benefício que ela é capaz de trazer. Isso dirá muito como será a nossa jornada. Se Paulo não baixa para você, para mim, para nós, Tiago também tem um texto muito forte. Eu lembro que nas duas aflições pontuais que eu sofri na minha vida, foi um texto que eu li diversas vezes. Tiago, capítulo 1, versículo número 2, quando ele diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deverá ter uma ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, e em nada deficientes. Ter a aprovação como motivo de alegria, porque ela vai nos aperfeiçoar, ela vai nos moldar, ela vai nos fazer perseverar, ela produz perseverança, ela produz firmeza na caminhada. Deveremos permanecer firmes, porque o nosso Deus, Ele é fiel. Guarde também para você um texto muito conciso, pequeno, mas também nos ajuda a permanecermos confiantes e esperançosos em Deus. Filipenses capítulo 1 e o versículo de número 6. Nós iremos permanecer firmes nessa jornada, porque o Deus que nos insere dentro dessa jornada, Ele inicia e completa ela. Que nós venhamos a descansar nisso. Que nós venhamos a perseverar, se manter firme na jornada, guardando todas essas verdades preciosas que nós encontramos na palavra de Deus. Se quisermos permanecer firmes, meditarmos cada vez mais no Evangelho, em Jesus Cristo, a mensagem da nova aliança. Se quisermos permanecer firmes, vamos conhecer mais acerca da palavra de Deus, o que Ele tem para nós, quem é o nosso Deus, qual é a sua vontade para as nossas vidas. E 3, se nós quisermos permanecer firmes, devemos entender os benefícios do sofrimento. O sofrimento não irá nos destruir. Por graça, nós iremos ser aperfeiçoados no sofrimento, para permanecermos firmes e fiéis com o Senhor. Amém? Vamos orar.